Olá pessoal, meu nome é Francine, eu sou professora de português e vou acompanhar vocês nessa jornada. A primeira aula que a gente vai ter é sobre compreensão e interpretação de textos, bem clássico, né, de provas de concurso. Mas antes de a gente tentar entender o que é a compreensão e interpretação de texto, o que isso quer dizer, a gente precisa entender principalmente o que é um texto. Então a gente tem que pensar que o texto é uma forma de uso da língua. E para que a gente tem nossa língua, nosso idioma? A ideia sempre é de se comunicar, então a função sempre é da interação de comunicação. Então eu coloquei essa imagenzinha que mostra aí os elementos básicos da comunicação. Então a gente sempre tem um emissor, que é quem está dando algum recado, a gente tem o receptor, que é a pessoa que vai receber essa mensagem. Essa conversa vai se dar dentro de um contexto, e aí a gente vai ter um canal, que é como eu faço para essa mensagem chegar até o meu receptor, e um código, que no nosso caso é a língua portuguesa, né, na maior parte do tempo. E aí tudo isso vai interferir em como eu vou passar a mensagem e principalmente em como vão receber essa mensagem. E o texto faz parte disso, o texto escrito nada mais é do que um canal para a gente passar uma mensagem para alguém. Portanto, sempre a gente tem que pensar na intenção desse texto. Como eu disse, o texto é uma manifestação linguística, ela vai ter uma interação comunicativa sempre, a gente sempre tem que pensar em quem é esse autor e para quem ele está escrevendo. Não necessariamente o texto que está na prova foi pensado para uma prova de concurso, então são sempre textos da vida real, de jornal, de revista. E aí, o que vai caracterizar o texto, seja ele oral, seja ele escrito, é um conjunto de ideias que se relacionam entre si. E aí, a gente tem que pensar sempre que essa relação vai construir um contexto maior. Por isso que se a gente pega uma frase de um texto escrito, retira do texto e coloca ela isolada, ela pode ser interpretada de outras maneiras, porque eu retirei do contexto. E aí, toda vez que a gente lê um texto, a gente tem que entender ele por inteiro, a mensagem como um todo significativo. E aí, a gente vai pensar sempre na interação, como eu disse, do escritor, do leitor, do canal que foi usado. Então, é uma revista, é um jornal, é uma revista científica, foi uma propaganda vinculada no rádio, na TV. Então, como é que isso foi levado até o receptor? Então, o que significa a gente saber interpretar ou compreender o texto? Isso vai mostrar a nossa capacidade de codificar e decodificar as palavras. O codificar é quando principalmente a gente vai escrever e aí a gente vai transformar os sons da nossa língua em sinais gráficos, que são as letras, e vai transformar as palavras dentro de um contexto, formando frases e coisas que vão se relacionar cada vez mais. E o decodificar é justamente essa parte da prova, que é a capacidade que vocês têm de ler por palavra e construir a imagem dessa palavra. Então, se você lê lá casa amarela, você consegue imaginar uma casa amarela. Então, você consegue decodificar aquilo que está escrito. E aí a gente vem, por que eles colocam lá no edital compreensão e interpretação? Não é a mesma coisa? Não, não é. Compreender é sempre você fazer análise objetiva daquilo que está escrito no texto. É a decodificação pura. Então, eu vou ler cada palavrinha que está ali e eu vou compreender o que está escrito. Então, de novo, o exemplo lá da casa amarela, você lê casa amarela, imagina uma casa amarela, você decodificou, você teve compreensão do que estava escrito. Então, sempre compreensão vai estar relacionado ao entendimento, à atenção do que realmente está escrito no texto. E aí você vai assimilar as principais ideias, as palavras-chave para poder entender tudo isso. E aí, deixei aqui uma lista de exemplos de enunciados que estão querendo verificar a compreensão do texto. Então, por exemplo, a questão lá, o texto diz que é sugerido pelo autor que, de acordo com o texto, é correto afirmar, e toda essa lista aqui de exemplos de enunciado. Então, bater o olho nesse enunciado, não precisa interpretar demais, você vai buscar diretamente no texto a informação. Você está decodificando, você está compreendendo o texto. Por outro lado, a interpretação ela é um pouquinho mais profunda, um pouco mais subjetiva. Ela vai envolver as possíveis conclusões que você pode tirar daquilo que foi escrito ali. Então, vai ser a relação entre aquilo que está escrito, que você decodificou, e a realidade, a relação que você consegue estabelecer entre isso. Então, a interpretação sempre vai ser você explicar, comentar, julgar, deduzir.
Ah, poxa, Fran, mas como é que eu vou, se é subjetivo, como que eles vão dizer se a minha interpretação está certa ou está errada? Aí você vai seguir sempre a linha da coesão e da coerência, né? Você pode interpretar de um jeito muito diferente, mas dentro das alternativas que eles vão te dar, você vai seguir a mais coerente. E sempre lembrar que a análise são das ideias do autor do texto, certo? Sempre direcionado para o autor. Então, o que a gente precisa para poder interpretar um bom texto? A gente precisa ter um conhecimento prévio do assunto abordado, por isso que é muito importante se manter sempre bem informado, sempre ler questões de atualidade, notícias, reportagens, porque dependendo do assunto que cair ali no texto, você já tem alguma compreensão do tema. Um conhecimento literário, que é o gênero e a estrutura do texto, que a gente vai ter na próxima aula. Um conhecimento gramatical, que a gente vai desenvolver aí ao longo das aulas, que não vai cair, né? O edital não prevê a gramática pura, mas você entender um pouquinho de gramática ajuda muito na hora da interpretação. Então, por exemplo, o efeito de uso de determinado pronome, o efeito gerado pelo contexto do uso de determinada palavra, os sentidos das palavras, né? Então, o que essa palavra pode significar? Ou que outra palavra eu posso usar para dizer a mesma coisa, isso é bem comum em prova. A sua capacidade de observação e de síntese daquilo que está sendo escrito, de você resumir, de você poder dizer com outras palavras, de um jeito mais fácil, aquilo que você compreendeu e interpretou do texto. E a sua capacidade de raciocínio, né, de justamente conseguir fazer essas relações. Alguns exemplos de enunciados que mostram interpretação do texto. Então, através do texto, infere-se que é possível deduzir, o autor permite concluir, a intenção do autor com o apoio do texto, infere-se que, o texto encaminha o leitor para, e todo esse monte aqui de exemplos de enunciado. Então, caiu uma questão dessa, você já sabe, poxa, tenho que interpretar, eu tenho que pensar um pouquinho além daquilo que está escrito ali no texto. Então, a prova de compreensão e interpretação de texto, o primeiro passo, o primeiro objetivo é a identificação da ideia principal do texto. Então, você vai ler para pegar qual é a ideia principal do texto. E aí, a partir dessa ideia principal, você vai identificar qual é o tipo de texto, quais são as ideias secundárias, as fundamentações, argumentações, explicações, se for o caso, né? Se for um texto mais argumentativo. Então, em linhas gerais, as provas de concurso, quando elas trabalham com compreensão e interpretação de texto, elas vão querer ver se o candidato é capaz de identificar, como eu disse, o tipo de texto, as ideias principais e secundárias, os elementos fundamentais que compõem a argumentação desse texto, se você é capaz de identificar a época que esse texto foi escrito, se ele está falando do passado, se ele está falando do futuro, se ele está falando do presente. E aqui entra a questão gramatical, você bater o olho no verbo e saber em que tempo ele está. Os adjetivos, né, que são usados. Essas provas também querem ver se vocês são capazes de comparar informações no texto. E aí pode ser dentro do mesmo texto, opiniões divergentes dentro do mesmo texto, divergentes ou semelhantes, né? É importante falar isso. Comparação, a gente tende a achar que é só o que é diferente. E não, comparação também é o que tem em comum entre os textos, ou entre as informações. Opiniões, outros textos, então eles podem colocar um poema e uma charge, uma imagem, e aí vocês terem que comparar, isso faz parte da interpretação. E se vocês são capazes de comentar essas informações. É claro, é uma prova objetiva, como eu disse anteriormente, e aí nessa questão de comentar, vai ser dentro da lógica das opções que vão te dar ali no exercício, certo? Se vocês são capazes de resumir, síntese, né? Então, de você ler, e é bem comum ter exercício assim, fazendo uma síntese do texto, podemos afirmar que, ou é possível afirmar que, e aí eles vão te dar lá 5 alternativas, e vocês têm que ver qual é a que contempla mais dizendo menos. E parafrasear, que é a ideia de você escrever com outras palavras, né? Então você pode resumir ou só parafrasear uma parte do texto ou o texto todo. Quais são os principais erros que a gente comete? E aí é importante falar disso para vocês ficarem espertos e não fazerem isso. O principal erro é a gente se limitar ou reduzir, a gente parar só na parte da compreensão, esquecer da interpretação. Então a gente acaba se limitando tanto no que está escrito ali, no que está explícito, que a gente esquece que tem um monte de informação implícita no texto, que a gente pode relacionar com outras informações, e a gente fica fechado no texto ali. Isso é bem ruim,
porque isso é insuficiente para você entender o texto como um todo. Você tem que lembrar sempre que o texto é um conjunto de ideias e não ideias isoladas. É bem comum o candidato focar só no começo do texto e principalmente só no final, aquela última informação que geralmente fecha com chave de ouro, e acha que o texto é só aquela última frase e esquece de todo o resto, de onde essa frase veio e a relação dela com todas as outras informações. E aí tem gente que faz o contrário disso, que acaba extrapolando e acaba indo muito além do que está escrito no texto. Eu falei para vocês agora há pouco que é importante se manter informado, é importante ler para você já ter alguma relação ali com o assunto que está sendo abordado. Mas cuidado, essa informação que vocês precisam ter, que é bom que vocês tenham na hora de ler um texto, ela é só para orientar, para deixar vocês mais confortáveis com o tema. Não é para vocês usarem o conhecimento de vocês e irem além do que está escrito no texto. Muito cuidado com isso. O conhecimento prévio ele deve auxiliar vocês e não extrapolar o texto. E aí, é uma coisa bem comum também, principalmente com texto argumentativo, é a contradição. Então, o autor diz uma coisa, o candidato concorda ou não concorda, e aí acaba interpretando de uma outra forma, principalmente quando não concorda. É um texto argumentativo, você não concorda com o posicionamento do autor do texto, você não concorda com o que está escrito ali, e aí você acaba fazendo a prova a partir da sua perspectiva, da sua interpretação daquilo, e não do autor. Então lembra, é sempre do autor. Você vai colocar a sua opinião lá na redação. Aqui não, aqui é sempre o do autor. Então, dicas de como fazer uma boa prova de compreensão e interpretação de texto. Primeiro é ver a prova num todo, certo? Então você vai olhar, vai receber lá o caderno, dá uma olhada na prova de português ali e dá uma olhada se tem assim, por exemplo, um texto para 3 ou 4 questões e se não tem, às vezes, um texto para uma questão específica, tá? Ah, Fran, eu vi lá que tem um texto para uma questão. Dá uma lidinha na questão antes de ler o texto. Por quê? Às vezes a gente fica sofrendo para interpretar um texto super difícil e a questão é muito mais simples. Ela quer uma informação explícita, ela quer só um detalhezinho daquilo tudo que está escrito. Então, é um texto para uma única questão, lê a questão, porque aí você já vai ler o texto focando no que você precisa. Aí você ganha um pouquinho de tempo aí que pode, enfim, ajudar com as outras disciplinas ou até na prova de português mesmo um pouco mais para frente. Se, de repente, você viu que tem o mesmo texto para várias questões, então aí vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Você vai ler o texto, vai tirar a ideia geral dele, aí você vai voltar, dar uma respirada, ler o texto de novo e nessa segunda leitura vai circulando palavras-chave. A ideia se você fosse postar no Twitter, em algum lugar assim, o que você colocaria como hashtag para esse texto? E vai circulando essas palavras dentro do texto, que são as palavras-chave. E aí, você está lá na terceira questão sobre o mesmo texto, você consegue bater o olho no texto e achar os pontos mais importantes. Então, você ganha um tempinho aí também, apesar de ter que ler 2 vezes o mesmo texto. Cuidado para separar fatos de opiniões, a gente vai ter uma aula sobre isso, mas principalmente com texto argumentativo, porque é uma coisa que gera muita contradição, né? Os erros que eu falei agora há pouco. Então, a gente vai ter uma aula sobre isso, lembrem-se dela também. E é isso. Beleza, gente? Até a próxima aula. Tchau, tchau!